Esperar em ti é sempre caminhar contigo. Fala, gente, tudo bom? Como estão vocês? Que Deus abençoe, que você seja bem-vindo aqui ao canal da Igreja Presbiteriana. E a gente tem ao longo desse mês, né, Rodrigo, ouvido algumas conversas aqui no nosso canal sobre o tema que você viu aí agora na vinheta, no vídeo de abertura. A gente está falando sobre promessa que nos move. E assim, que promessas é essa, né? Se você não acompanhou, um breve resumo, a gente conversou sobre promessa de cuidado e promessa também de presença, de companhia. De quem é essa promessa? Promessas de Deus. É disso que a gente tem falado e de fato, essas promessas realmente nos movem, elas nos encaminham. Eu diria assim que as promessas de Deus é como se fossem os próprios braços de Deus que nos tomam assim e nos conduzem como se estivesse nos carregando no colo, a despeito dos nossos desafios todos. Quando essas promessas explodem no coração, Rodrigão, de verdade, elas ajudam a gente a viver e viver muito melhor. Então, a nossa vontade é que hoje, mais uma conversa, seja uma baita de uma oportunidade para você aí ser tocado pelas verdades do Criador e seja profundamente edificado com elas. Rodrigão, é disso que temos falado, promessa que nos move. Qual é a conversa de hoje? Qual é a promessa de hoje? Conta pra gente. Então, irmão, hoje a gente vai falar sobre uma promessa bem especial, assim, bem bacana. Tem desdobramentos fantásticos no nosso coração, fantásticos nas nossas relações, né? Essa promessa. A gente vai falar sobre a promessa do perdão, André. E eu já queria que a gente já voltasse o nosso olho, nossa atenção para o texto bíblico que a gente vai falar hoje, para a gente poder ter bastante tempo para lidar com ele e absorver o que a gente puder aí sobre essa promessa. Nesse texto aí está a promessa do perdão. Tá a promessa do perdão. Ó. 1 João, né? Carta de 1 João, capítulo 1, verso do 5 ao 9. 1 João 1, do 5 ao 9. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que maravilha! É essa a promessa? É essa a promessa. Legal. Rodrigo, você fez a leitura do texto aí e me vem à mente que os destinatários dessa carta inicial, eles parecem assim, a gente vê essa promessa aí do perdão, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa promessa está aí. Mas parece que eles estão lidando com um problema, que não é imediatamente essa questão do perdão. Que problema que é esse aí? Conta pra gente. Então, André, assim, o João, quando ele resolveu escrever essa carta, ele tinha de fato um motivo para escrever, né? A comunidade com quem ele estava falando estava lidando com um problema de fato. Tinha recebido, ou tinha surgido no meio daquela comunidade ali, daquelas pessoas, daquela igreja ali, algumas pessoas com um ensino que apresentava aí características em linhas gerais, eles afirmavam, e aqui para a gente entender o nosso texto, para a gente lidar com esse texto e perceber mesmo o que o João está fazendo aqui ao falar algumas coisas, eles estavam afirmando que, assim, não havia problema em pecar. Né? E por que eles faziam isso? Porque eles consideravam, em última análise, que a matéria era má.
essencialmente má. Então tudo o que é material era considerado por eles, ou por essa percepção, mal. Então não havia problema com o que eu fazia com o meu corpo, porque a matéria sendo má, ela não iria conseguir, os pecados que eu cometia não iriam conseguir afetar o meu espírito, que era essencialmente bom. Né? O corpo era só e somente só um invólucro do espírito, né? Mas não conseguiria afetar. Então os meus pecados não afetavam nem a minha relação com Deus, nem a minha relação com meu, né? Na minha relação com o meu espírito, comigo mesmo e com outras pessoas. Isso era tão assim, tinha alguns desdobramentos. Esses caras, eles, para chegar a esse entendimento, aí tinham os seus estudos, a sua percepção de revelação que eles tinham, né? Que eles consideravam que eles estavam num nível tão elevado de compreensão das coisas que também o pecado não conseguiria influenciar a vida deles, justamente porque eles estavam acima disso aí, acima da relação com o pecado desse jeito, sabe? Não havia problema em pecar. E João, ele começa a combater isso, entre outras coisas, na carta, né? Isso fica bastante evidente já no começo da fala de João, no capítulo 5 lá. Olha o que diz lá o versículo 5, 6, ó. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Ele faz duas afirmações. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que João está fazendo aqui, ele começa com uma afirmação bem bacana sobre Deus e bem categórica, assim, né? Uma forma de descrever a Deus muito inteligível, muito compreensível para todo mundo. Deus é luz. Ele começa afirmando isso, lembrando isso para as pessoas, e aí olhar para Deus desse jeito, perceber essa característica em Deus de luz, de luminosidade, lembra para a gente algumas coisas sobre ele. O fato simples de que Deus é quem se revela para a gente, por exemplo, né? Só é conhecido a partir de ele mesmo se revelar, ele mesmo se desvelar para a gente, né? Como um pai atrás da cortina brincando de pique-esconde com o filho, e aí o filho é pequeno e não vai encontrá-lo, e ele vai e se mostra para a gente, né? É dessa perspectiva que é assim que Deus, que essa característica de revelação de Deus se evidencia nisso de ele ser luz. A outra coisa é o fato de que Deus ser descrito como luz aponta para a realidade de que não há pecado nele, não há escuridão nele. A escuridão, em última análise, ela nem existe, na verdade, porque a escuridão é a ausência de luz, é inexistência, né? E não há isso em Deus. Nenhum aspecto do ser de Deus ele pode ser encontrado trevas nele, porque ele é totalmente luz. E aí João, ele continua no verso 6, lembrando o seguinte, olha, se alguém fala que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas, olha para o que eu acabei de dizer, ele é luz e não há trevas nele. Então essa pessoa está mentindo, não há verdade nele. João começa a dar características ou dar ali parâmetros para perceber se o que aquelas pessoas estão ensinando é verdade ou mentira. Esse é o primeiro parâmetro oferecido por João ali, né? João está basicamente desmascarando mesmo aqueles falsos mestres ali que estavam no meio da comunidade. Entendi, pessoas que estavam dizendo assim, olha, pode viver de qualquer jeito, pode ter qualquer tipo de comportamento e tá tudo bem, Deus as aceita, né? Não tem problema nenhum. Essa maneira de ver o pecado, Rodrigo, ver esse crime, né? Pecado é um crime contra Deus. Ver o pecado dessa maneira que estava sendo, essa audiência ali de João, essa primeira audiência, estava sendo afetado por esse tipo de ensino. Você acha que esse tipo de problema, ele tem seus resquícios e a sua maneira de se apresentar para os nossos tempos? Então, isso. Ele tem essa maneira de formas de aparecer hoje, né? Ele não aparece dessa forma, né? Isso foi diluído, ficou na história aí, mas sim, aparece de algumas formas pra gente hoje, né? A gente, para pensar nisso, para chegar a isso, a gente percebe que, assim, o nosso tempo, né, na nossa geração, as nossas gerações, são gerações que estão claramente questionando os valores que recebemos, né? Ensinos e valores mesmo, tradições que recebemos, né? É um questionamento bastante aguerrido e forte, de perguntar o que é essa coisa, isso é verdade mesmo? É um questionamento do que foi recebido das gerações
anteriores. E isso passa também pela percepção de pecado, né? O que é o pecado? Né? Quem me diz o que é o pecado? Porque o que você me disse que é pecado é de fato pecado. Além disso, tem uma construção, uma percepção de que, olha, o pecado ele é uma formação social. Aqui no Brasil se pensa de um jeito, no outro lugar, aquilo que no Brasil é pecado já não é pecado. Essas percepções vão progressivamente criando... Isso que você está falando é o jeito que as pessoas estão lidando, a maneira que o pessoal está tentando interpretar o pecado. Exatamente, a partir desse questionamento do que a gente recebeu. Há algum tempo atrás, algumas décadas e algum tempo atrás, os nossos pais eles tinham isso um pouco mais estabelecido com tranquilidade. Né? Essa percepção de onde isso é certo, isso é errado, o que é isso pecado, pode, isso não pode. Qual é o padrão? Não é assim hoje em dia. A gente questiona isso e leva a gente a uma relativização do que é pecado. Olha, o que é pecado para você, cara, não é pecado para mim. O que é errado para você não necessariamente é errado para mim, né? Inclusive a partir dessa percepção cultural mesmo. Lá não é, aqui é, né? Olha, a gente está lendo aqui na igreja um livro de um cara chamado C.S. Lewis. E ele responde a isso, né? Ele fala o seguinte, olha, o coração, né? O coração de todas de homens e mulheres de todas as culturas apresenta ou aceita algumas coisas como boas e valorosas. Ele dá 2 exemplos, lealdade e coragem. Em qualquer cultura, lealdade e coragem são tidas como coisas boas, né? Valorosas, que devem ser estimuladas por aquelas sociedades, aquelas culturas, independente de qual seja. Se isso é verdade, o C.S. Lewis continua, se é verdade isso que eu estou falando, então significa que no coração de todo mundo, independente da cultura, tem uma norma do que é bom. Mas se tem uma norma do que é bom, tem também uma norma do que é mal, porque você só tem esse parâmetro de bom se você tem algo para comparar e perceber o que é mal. Se lealdade é algo bom, deslealdade é algo mal. Né? E isso faz cair por terra essa percepção de que, olha, é uma construção. Não. A gente tem isso instruído no nosso coração. Né? A outra coisa, André, tão perigosa quanto essa, já é para pessoas que já se relacionam com Deus, né? Tem algum relacionamento com Deus e só que tem progressivamente aí lidado com uma percepção de como Deus ele lida com o pecado, como Deus ele se relaciona com o pecado, né? Acontece o seguinte, algumas coisas pra gente são claramente pecado, né? Assim, fica estampado pra gente. A mentira, por exemplo, estampa na gente quando a gente faz isso, quando a gente ouve alguém fazer isso, estampa na gente nossa mente que é algo errado. Né? O roubo, o engano, algumas coisas que são bem estampadas, mas existem outras coisas, outros comportamentos que a gente faz e que progressivamente eles vão perdendo esse peso de pecado pra gente, essa importância de pecado pra gente. Isso acontece justamente porque a gente vai achando que, olha, isso aqui tá tudo bem, não é tão problemático assim para Deus, isso aqui tá tranquilo, olha, é pecado, mas não é um pecado tão grande assim. Isso parte dessa percepção inadequada de como Deus se relaciona com o pecado. E aqui vale a pena a gente trazer uma história, e a história é bem conhecida de todo mundo, que é a história de Adão. E o que aconteceu no primeiro pecado de Adão. Mas antes da gente pegar essa história, eu queria te fazer uma pergunta. Sei que você tem filhos, talvez você em casa tenha ou filhos, ou sobrinhos, ou crianças, né? E cara, eu queria te perguntar uma coisa. Quando o seu filho, o Gabrielzão lá, a primeira vez que ele te desobedeceu, né? Você mandou ele para fora de casa? Você o expulsou de casa? O Gabriel, não coloca a mão na tomada. Tira essa mão daí. O molequinho foi lá e a revelia do seu aviso colocou a mão na tomada ou tentou. E aí você olhou para ele e falou assim: Gabriel, você não é digno de viver nessa casa. Você precisa sair desse lar. Não fiz isso. Então, a gente olha para a história de Adão. E o que aconteceu de Adão e Eva, e do momento do primeiro pecado, o que aconteceu foi exatamente isso. Deus ele tinha dado uma instrução para Adão, a gente não vai retomar toda a história, né? E Adão ele descumpriu essa instrução, ele não seguiu essa instrução, ele desobedeceu a Deus. E aí, a partir dessa realidade, Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, você não pode mais morar nessa casa. A casa que eu moro, você não pode mais morar, você precisa ir embora. Você me desobedeceu, sabe por quê, André? Porque aquele simples pecado da desobediência de Adão criou no coração de Adão trevas.
E não há possibilidade de Deus se relacionar com as trevas. Não há comunhão alguma, ainda que seja o menor pecado possível. Não há comunhão alguma entre Deus e trevas. Por isso, aquele problema precisava ser resolvido para que, novamente, Adão pudesse conviver harmoniosamente com Deus. Até que esse problema fosse resolvido, Adão não poderia mais morar junto com Deus, né? Aí a gente olha e, poxa, qual é o norte, então, para indicar para a gente o que é pecado ou não? É a Bíblia. A Escritura é o parâmetro que mostra para a gente, responde tanto para aqueles que percebem de forma relativizada o pecado, quanto para a gente que tem progressivamente percebido ou se comportado de algumas maneiras e se tornado insensível para comportamentos bem inadequados e que são, sim, relevantes para Deus, né? A Escritura dá esse norte para a gente aí. Rodrigo, você fala disso, sobre a Bíblia, né? Ser esse norte para a gente saber como viver, o que é adequado, o que é inadequado. Mas assim, talvez para alguém que esteja assistindo aqui, que não esteja tão familiarizado com a Bíblia, ou até às vezes cristãos que sabem da Bíblia só de ouvir na boca dos outros, mas não leem ela, ou não conhecem toda ela, fica parecendo assim, poxa vida, a Bíblia parece ser só um manual de regras que impede a gente de ser feliz, né? Eu tenho conhecimento de que não é isso, mas para essa pessoa que está fazendo essa pergunta, qual seria o encaminhamento? O que a gente poderia dizer para ela? Essa percepção ela é bem possível mesmo, né? De você olhar e a partir disso que a gente está conversando, você olhar e falar assim, puxa, então a Bíblia é isso, ela tem umas regras lá, vai mostrar o que eu estou fazendo de certo e o que é errado, e a sensação que dá é essa, poxa, ela está atrapalhando a minha felicidade. E de fato há na Bíblia, né, no Antigo, na primeira parte da Bíblia ali, né, o que a gente chama de Antigo Testamento, existe uma lei chamada Lei Mosaica, a lei que foi dada a Moisés, né, para o povo de Israel por meio de Moisés. Existem no Novo Testamento mandamentos também. E você olha para isso e você pode ter essa percepção. Só que ela acontece se você olha para a Escritura de um ponto de vista não muito acertado, André. Tem uma fala de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 27, em que ele resume a lei e os profetas. É o que ele diz, olha, esses dois mandamentos resumem a lei e os profetas, né? Lucas 10, 27. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos, eles resumem a Bíblia inteira. Quando Jesus fala lei e os profetas, ele está dizendo, olha, eles resumem a Bíblia inteira. Quando Jesus fala isso, ele aponta uma coisa para a gente, dessa nossa percepção do que é a Bíblia. De que a gente, na verdade, o problema não é com a Escritura, e sim com onde nós estamos procurando a felicidade. É aí que está o problema. Onde a gente está indo buscar, onde a gente está indo atrás da felicidade. E aí Jesus ele dá a receita da felicidade. E qual é essa receita? Amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Essa é a receita da felicidade. Em última análise, cada pecado que nós cometemos é somente uma coisa, evidência de que nós não estamos amando a Deus com todo o nosso coração, adequadamente. É evidência de desvio desse amor, né? E aí, esse desvio, o desvio desse amor com Deus, ele afeta a segunda parte do mandamento. A gente passa a se relacionar inadequadamente com os outros e com as coisas que compõem a nossa vida, né? Assim, André, para ilustrar isso, a gente olha, por exemplo, alguém que é bem organizado. E a pessoa, ela faz ali, eu conheço gente assim, né? Já tentei ser assim, mas eu não consegui manter esse ritmo. E a pessoa organiza toda a sua semana, né? Segunda-feira de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer isso, e por aí vai. Assim que a pessoa se comporta. Mas chega no meio da semana, na quarta ou quinta-feira, e a vida mostra para ela que não vai se encaixar naquele planejamento. E isso irrita profundamente essa pessoa. O que essa irritação evidencia é uma coisa. Ela confiava a segurança do sucesso da sua semana no cumprimento daquele planejamento e não no cuidado de Deus. Outra forma de ver isso é assim, olha, Deus nos deu muitos amores, né? Deus nos deu cônjuges, Deus nos deu filhos, amigos,
quando a gente tá com esse amor inadequado e se relaciona com essas pessoas, buscando nelas a felicidade, né? A gente não vai receber essa resposta delas, né? E aí é o menor sinal, cara, de não correspondência, seja da nossa dedicação, seja do nosso cuidado, da demonstração de afeto, a gente fica insatisfeito, entristecido por isso, né? Daí surgem N comportamentos nos nossos relacionamentos. A gente fica... Existe lá a pessoa que se torna super controladora, o ciúme, o ressentimento nos relacionamentos. Isso tudo é evidência de uma coisa, que a gente está esperando ou buscando encontrar a felicidade nessas relações ou nessas coisas que compõem a vida, e quando elas não respondem para a gente adequadamente, porque não podem fazer, a gente reage inadequadamente. O que equilibra tudo é o amor a Deus. E a partir disso, viver sim outros amores, viver sim planejar sim a semana. O problema não é planejar a semana, o problema não é viver esses amores intensamente. A grande questão é que quando você olha para Deus e descansa em Deus, a perspectiva de felicidade, você percebe que a alegria dada pelo cônjuge, pelos filhos, a fonte dessa alegria não são os cônjuges, os filhos, eles são evidência de que Deus te dá felicidade a partir dessas pessoas, a partir dessas relações. Vista dessa maneira, a Bíblia, ela nada mais é que uma grande receita, na verdade, de felicidade. Não significa, novamente, esse aviso é sempre bom de ser dado, que não haverá problemas, tristezas, desilusões durante a vida, justamente porque a gente não se torna perfeito ao se aproximar de Deus, ao ler a Escritura, né? O coração continua indo buscar. E aí é o que ela faz, André. Ela aponta pra gente, olha, Jesus aponta pra gente, olha, na relação com Deus, do amor com Deus, existe essa fonte de felicidade. Esses mandamentos, eles mostram os parâmetros de como viver. E aí quando ele fala assim, olha, Rodrigo, você não está se comportando adequadamente como filho, o que ele está mostrando é que eu estou colocando o meu coração, desviando o meu coração desse norte da felicidade. E aí ele me mostra como voltar. Visto desse jeito, os parâmetros, os mandamentos têm outra perspectiva. Rodrigo, você coloca pra gente agora um grande desafio. Por quê? Ao te ouvir falar sobre esse amor por Deus e esse amor pelas pessoas, talvez não só eu, talvez quem ouve a gente fica pensando assim, ó, eu não tô amando desse jeito. Deus não é essa a minha felicidade toda. Eu tô com a felicidade sendo buscada em outros lugares. Esse é um problemão, Rodrigo. O que a gente faz diante disso? Então, André, assim, o texto que a gente está refletindo hoje, ele começa a dar essa resposta no verso 7. Olha só o que diz o verso 7. Ó. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele agora dá o parâmetro de quem anda na luz. E dá duas coisas, faz duas afirmações sobre essas pessoas, né? A primeira, temos comunhão uns com os outros. Quando João está fazendo isso, é porque ele sabe que as pessoas que tinham esses falsos ensinos se consideravam muito mais elevadas, muito mais compreendiam de forma muito mais profunda algumas coisas, se consideravam maiores do que as pessoas que não conseguiam compreender ou não concordavam com eles. E isso fazia com que eles marginalizassem, discriminassem essas pessoas. E aí João está falando, olha, se a gente diz que anda com ele, a evidência disso é que a gente tem comunhão uns com os outros, né? Existem algumas características dessa coisa de andar com ele, né? A primeira coisa, André, é que esse andar com ele, andar na luz, andar com ele, fica claro pra gente que a gente foi transportado e que a gente não foi andar com ele porque quis. Porque na presença dele, o que revela o nosso coração é revelado, e aí algumas coisas são mostradas de dentro do nosso coração. Fica evidente pra gente, né, que há escuridões aqui, que há pecados aqui. Esses pecados eles vão ficando bem claros pra gente, né? E aí, André, fica mais evidente ainda o tamanho da graça
da misericórdia gasta por Deus, aplicada por Deus na nossa vida, ao nos aproximar dele. Mas também tem outra coisa, que a gente olha para outras pessoas, né? E a gente percebe que há escuridões e há coisas escuras, pecados que as pessoas lutam, né, na vida delas. Alguns parecidos com os nossos, outros diferentes. Alguns a gente consegue compreender, outros a gente tem muita dificuldade de entender que elas lidam com isso. Só que ao olhar para essas pessoas, a gente percebe, a gente aplica, é movido a aplicar a mesma misericórdia que foi dada para a gente. Porque a gente se percebe como alguém que usa muito a misericórdia de Deus. No sentido de gasta muito, precisa muito, carece muito dessa misericórdia. E aí a gente olha para o outro que tem também essas deficiências, essas escuridões no coração e só percebe assim, cara, talvez o que ele lida é diferente do que eu lido, mas eu tenho coisas no meu coração e a gente está junto, né? Somos dois aqui carentes dessa graça de Deus, dessa misericórdia de Deus. Isso promove necessariamente comunhão uns com os outros, essa percepção e, além disso, a união nele mesmo, né? Porque o verbo que o apóstolo usa aqui é andamos, estamos juntos, estamos nele, né? A outra coisa, André, e aqui é uma beleza de afirmação, né? O final do versículo diz o seguinte, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado, né? Nos purifica de todo o pecado. Isso é de uma beleza e traz uma riqueza para a nossa vida. É justamente sobre isso que a gente está falando hoje. O fato de que Deus promete nos purificar de todos os pecados, nos perdoar os pecados. A grande questão, cara, é que talvez, né, e eu lido com isso também no meu coração, a gente tem andado por caminhos escuros demais, né? Terrenos bem pegajosos, lugares escondidos demais, e talvez a gente olha para essas realidades e fala assim, olha, Rodrigo, é fácil fazer essa afirmação, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque você não entende por onde eu andei. Você não sabe o tamanho das trevas que tem aqui, ou com o qual eu lido, ou com o meu passado. Você não sabe o tamanho dos crimes que eu cometi, e eles não necessariamente estão arrolados lá nos crimes do nosso sistema penal, né? De crimes que nós podemos cometer aí na sociedade, na vida. Não. Muitas vezes, não poucas vezes, são crimes profundos que cometemos contra outras pessoas, contra nós mesmos durante essa vida. E aí, Rodrigo, parece muito fácil falar isso rapidinho assim. Aí tem uma outra história que vale bem a pena a gente dar uma olhada, a gente lembrar dela, que dá um exemplo pra gente como Deus faz isso, como isso acontece, né? Lá em 2 Samuel, a gente não vai ler o texto, mas lá em 2 Samuel vale bem a pena dar uma olhada, no capítulo 11. Esse capítulo ele conta a história de um rei, né, do rei Davi. Ele é bem conhecido, mas é o rei do povo que Deus escolheu lá na primeira parte da Bíblia, que a gente novamente chama de Antigo Testamento, né? Ele escolheu esse povo chamado Israel para evidenciar a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, coisas das quais nós estamos falando aqui. E Davi, nesse momento, era o rei desse povo, era o rei dessa nação, né? Era um momento áureo do reinado de Israel. E o que acontece é que eles estavam expandindo o seu reino, o exército de Davi estava em guerra, né? Davi havia ficado no palácio, e aí naquele momento de gerência ali, de viver a vida e tudo mais, ele percebe uma mulher e se apaixona por aquela mulher, deseja aquela mulher, chama aquela mulher para dormir com ele. Dessa noite, desse momento entre eles dois, surge um filho, né? Essa mulher engravida. Acontece que a mulher, o marido, essa mulher era casada e o marido dela estava lá na guerra, né? Era um dos soldados de Davi. Davi percebe que ele precisa consertar isso, né? E ele chama o marido para voltar para casa do fronte de batalha, né? E ao chegar aqui, o que ele esperava é que o cara fosse para casa, dormisse com a esposa e aquele filho passaria a ser dele, né? Teria resolvido o seu problema. O que não acontece. Urias, o homem esposo lá da Batseba, ele, honrado que era, ele fala o seguinte para Davi, ao não ir para casa, e Davi pergunta para ele, por que você não foi para casa? Ele fala o seguinte, olha, Davi, a arca da aliança, a arca que representa, que significa a presença de Deus, está lá na guerra.
Os meus companheiros de guerra estão lá na guerra. Como eu poderia ir para casa, dormir na minha cama e dormir com a minha esposa, considerando que eles estão lá na guerra? Eu jamais faria isso contra o Senhor e contra eles. E fica na porta do palácio. E aí Davi percebe que não vai ter jeito. Ele tenta embebedar Urias, mesmo assim, numa noite de festa, não volta para casa. E a resolução é a seguinte: Urias, volta para o campo de batalha e leve essa mensagem aqui para o general. O que continha a mensagem? Uma ordem para colocar Urias no mais avançado, na mais avançada frente de batalha, onde era mais perigoso guerrear, justamente para que Urias morresse. E é o que acontece, né? Urias morre, Davi pega a mulher, a Batseba, e a torna uma de suas esposas. E a princípio, depois de tanta escuridão, depois de tanta treva, parece que o problema está resolvido, né? No capítulo 12, chega um profeta da época de Davi para falar com Davi, né? E ele propõe uma história para Davi, né? Fala assim: olha, rei, existia numa cidade 2 homens, um homem muito rico e um homem muito pobre, né? Esse homem muito rico tinha muitos cordeiros, muitas ovelhinhas, né? Era bastante abastado. O homem muito pobre já tinha somente um cordeirinho, uma ovelhinha só, né? E ele tinha muito afeto por ela, dormia com ela, cuidava dela de forma muito carinhosa, porque era daquele animalzinho ali que ele tirava todo o seu sustento, né? Era o que o aquecia à noite. Acontece que o homem muito rico recebeu alguns viajantes e, querendo fazer uma festa, ele pegou o cordeirinho do homem simples e o matou para fazer o seu banquete. Antes que Natan terminasse a história, Davi dá a sentença: esse homem merece a morte. Aí Natan responde, retrucando também Davi na mesma intensidade e velocidade: Davi, esse homem é você. E aí Davi lembra o que ele fez. Eu lembro o que ele fez com Urias, né? Nesse momento, ele percebe o tamanho do pecado dele e se arrepende, né? E diz: Senhor, pequei contra o Senhor. Ao que Deus responde: o seu pecado está perdoado, por isso você não vai morrer. Diante disso, a gente olha para essa história e pensa o seguinte: peraí, existiu aqui uma traição, existiu uma deslealdade aqui. Uma mulher foi seduzida, um homem foi enganado, esse homem foi levado ali para o fronte de batalha morto a mando do rei, e a resposta de Deus a toda essa escuridão é: o seu pecado está perdoado. A primeira coisa que eu queria dizer, André, é que assim, nós somos esse homem junto com Davi. Você é esse homem, eu sou esse homem, e você que está em casa, você é esse homem. Nós cometemos ofensas contra Deus diariamente, e profundas ofensas contra Deus. Novamente, não importa o tamanho delas, socialmente falando, a grande realidade é que essas são as nossas ofensas, e é assim que Deus as encara diante dele, né? É assim que elas estão diante dele. Contudo, Deus responde como Deus responde a Davi é da mesma forma que ele responde a gente. Estão perdoados os seus pecados. Sabe por quê, André? É porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É no sangue de Jesus que essa resposta de Deus pode ser dada. Se Deus fosse dar uma satisfação, por exemplo, para o pai da Batseba, que teve a família da filha destroçada, ou para o pai do Urias, ele diria o seguinte: o pecado de Davi não ficou sem ser cobrado. Eu vou cobrar esse pecado. No meu filho, ele vai ser cobrado e a justiça vai ser feita. O meu filho vai morrer para que Davi não precise morrer agora. Ele vai levar o preço desse pecado para que a justiça seja feita. E aí, no sangue de Jesus, estão perdoados os nossos pecados. E aí, eu encerro aqui, lembrando para a gente, André, que João, no verso 9, ele fala assim: olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Fiel, né? A gente tem falado um bocado aqui sobre isso, né? Toda semana a gente ressalta a fidelidade de Deus, e aqui João interessantemente traz isso novamente, lembrando: olha, eu estou convencendo vocês aqui, aos leitores dele, eu estou convencendo vocês aqui que sim, a gente tem pecado, mas lembrem-se,
confessem o seu pecado, porque Ele é fiel no que Ele promete. O que Ele prometeu? Que vai perdoar os seus pecados serão perdoados e as injustiças, as impurezas, né, elas vão ser purificadas. Né? As injustiças vão ser purificadas. Essa é a forma como Deus faz, André. Acontece assim, irmão, o que a gente precisa fazer então? Né? Primeira coisa é a gente ter consciência de quem nós somos. Perceber que nós cometemos esses pecados aí. Né? Abandonar, ou seja o relativismo, seja uma relação muito amistosa com comportamentos pecaminosos que só ficaram assim porque a gente os cometeu muitas vezes, fez muitas vezes, nos acostumamos com eles. Perceber que eles ofendem a Deus e o tamanho dessa transgressão. Isso é imprescindível. É olhar e fazer diferente de Davi, abandonar essa postura de tentar resolver, esconder o pecado, justificar o pecado com a nossa própria ação. Essa é uma impossibilidade. A outra coisa é se aproximar de Deus e confessar o pecado. E aqui é uma delícia, aqui, André. Porque assim, o que João está falando aqui não é uma confissão geral. Não é uma coisa, Senhor, eu sou pecador. Não que isso não seja válido e reconhecer isso numa oração a Deus não seja importante, mas o que o João está falando aqui é da possibilidade boa de falar para o Senhor: Senhor, foi isso aqui que eu fiz contra o Senhor. Foi isso, esse aqui é o meu mau comportamento. É desse jeito que eu tenho transgredido a sua lei e tenho desagradado o Senhor, e meu coração ele está procurando nesses lugares aqui a felicidade em contraposição ao Senhor, que é a fonte de toda a felicidade. Falar isso tem um poder de motivar a gente, que a gente está falando sobre a capacidade dessas promessas de nos motivar, é enorme. Tira da gente, André, o peso da culpa. Sabe o que é sair de uma conversa e o peso da culpa ter sido tirado das suas costas? Viver um dia sem o peso da culpa? Que delícia que é isso. E aí, por fim, cara, essa percepção de que Deus promete perdão e Ele faz isso, Ele garante que isso vai acontecer porque é feito a partir do sangue dele na cruz. Quando a gente experimenta isso move a gente para pessoas que ofenderam a gente, com perdão também. Nenhuma ofensa que as pessoas ao nosso redor tenham cometido contra nós são maiores do que as ofensas que nós cometemos contra Deus. Quando a gente olha para isso, a gente é movido a essas pessoas, a esses conflitos com perdão, né? Olha, tá tudo bem, eu te perdoo. Reconciliações acontecem a partir desse encontro com esse Deus que garante e promete perdão pra gente. Que delícia, gente. Que delícia. Graças a Deus. Obrigado, Rodrigo. Gente, promessas que nos movem. Essa promessa do perdão de Deus a partir aí da nossa aproximação de quem Ele da consciência das nossas falhas e dessa confissão. Senhor, eu confesso. Olha, faça isso, encaminhe esse vídeo para quem você fala assim: poxa, vai ser uma bênção, essa pessoa precisa de ser perdoada, assim como ela precisa perdoar. Essa promessa de perdão de Deus é o que tem nos movido. Então eu quero pedir para o Rodrigo fazer uma oração, faça essa oração com a gente e aproveita para desfrutar do perdão de Deus. Senhor, a gente quer agradecer o Senhor, de verdade, Deus. Obrigado. Muito obrigado pela promessa do perdão. Obrigado, Senhor, porque a gente se conhece e a gente sabe quão carente a gente é de ser perdoado pelo Senhor. A gente está distante de qualquer perfeição, Senhor. E a gente se aproxima do Senhor com uma tranquilidade muito grande. A promessa do Senhor de que seremos perdoados, justamente porque o Senhor coloca o sangue do seu Filho sobre nós e nos purifica de todo o pecado, garantindo aí esse perdão. Obrigado, Deus. Ajuda a gente aí a viver a vida a partir disso, viver a vida a partir desse perdão do Senhor e nos relacionarmos com as outras pessoas a partir desse perdão do Senhor. Jesus, ajuda a gente a perdoar. É o que a gente pede. A gente quer fazer com os outros aquilo que a gente recebeu tão graciosamente e tão livremente, Senhor.
o perdão. A gente pede ao Senhor em nome do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Até a próxima, gente.